Olá, minha gente, que Deus possa abençoar o nosso dia, a nossa noite, o horário que você está acompanhando agora o nosso programa. Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você em todo o Brasil que nos acompanha via satélite, mas também você que nos acompanha pelos canais abertos. São mais de 80 cidades nos acompanhando pelos canais abertos, dentre elas 8 capitais. Então fica aqui a nossa saudação. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, caderno e caneta e vamos juntos conhecer a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 8. Passo agora a palavra para Dom José Antônio Peruso. William, que bom encontrá-lo. Também a Beth, também o Jean. E falta alguém aí, é o Vinícius? Vinícius furou hoje. Furou? Furou. Ficou com medo do Apocalipse. Bem, hoje vai ser brabo. O Apocalipse hoje está brabo, eu acho que ele tem bons motivos. Quero saudar meu irmão, minha irmã, você que me acompanha, eu sei, também acompanha o William e o seu charme. Também a simpatia da Beth. O Jean fala pouco, mas ele sorri fácil. Mas estamos, meu irmão, minha irmã, pelos caminhos do Apocalipse. Às vezes, especialmente em dias pandêmicos, nós somos facilmente tentados a associar com o Apocalipse, ou com páginas do Apocalipse. Mas é importante que compreendamos, já foi falado aqui muitas vezes, o Apocalipse não é um livro que reserva para os dias finais da história as mais dramáticas tragédias. Apocalipse, revelação. É fazer emergir daquelas dobras da história, digamos assim, daquelas contradições ou também dos dramas, sim, que tem, das experiências humanas de fraqueza e de pobreza e de violência e de ódio, que o leitor que crê possa vislumbrar nas contradições. Falei da história, dos tempos, das culturas, das civilizações, possa vislumbrar traços de Deus, pois que Ele jamais se esquece ou abandona os escolhidos. Eu esqueci, estou vendo a Tere aí na tela. Olha aí, ela está saudando, olha a simpatia da menina. Gosta do Apocalipse, né, Tere? Aliás, agora, William, aqui você representa uma multidão daqueles que acompanham. O que, depois desses capítulos vistos até hoje, lhe faz aflorar à mente a ideia de Apocalipse? Além da questão da esperança que nós já tínhamos falado num programa anterior, a questão do conhecimento. Quanto mais nós vamos conhecendo, as coisas vão clareando na nossa vida e na nossa caminhada de igreja. É isso, Beth? Sim, e para mim representa muita coragem também. É um livro de encorajamento, né? De você olhar, nossa, tá tudo, parece que vai dar tudo errado, mas tenha coragem que no final você vai vencer. Jean, é isso mesmo? Assina embaixo que os dois falaram. Assina embaixo. Assina embaixo. E mais do que eles disseram, tem alguma inspiração nova? Está sendo edificante aprender os significados, né? Realmente os significados do Apocalipse, porque são muitas dúvidas que nós, como leigos, temos, né? E a gente interpreta de outra forma. Então, é bom ter esse conhecimento correto do Apocalipse. E não venha mais com essa conversa que assina embaixo o que disseram os outros. Tem que ter a própria interpretação. Hoje veremos o capítulo 8 do livro do Apocalipse. O Apocalipse
seus capítulos quase sempre são breves. 13, 15, 17 versículos. Isso é bom, até ajuda para o nosso estudo. Hoje é o capítulo 8. William, queira ler? Meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, tenha a Bíblia em mãos. Hoje o Apocalipse está mais brabo, mas a gente estuda e compreende. Veremos, por favor. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar, e de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo, a fumaça do incenso com as orações dos santos abriu diante de Deus. O anjo tomou depois do turíbulo, encheu com fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se prepararam então para tocar. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. 1/3 parte da terra se queimou, 1/3 das árvores se queimou, e toda a vegetação verde se queimou. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Pareceu 1/3 das criaturas que viviam no mar, e 1/3 dos navios foi destruído. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é Absinto. A 1/3 parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. E o quarto anjo tocou. 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidos, de modo que a 1/3 parte deles se ofuscou. O dia perdeu 1/3 de sua luz, bem como a noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz: ai, ai dos que habitam a terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão para tocar. Ai, 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 dos habitantes da terra, por causa dos restantes toques da trombeta de 3 anjos que estão para tocar. Ai, 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 ai. Vamos tentar ler, interpretar e nos tranquilizar. Isto, muito embora comecemos a entrar naquelas páginas mais aterrorizadoras, empregadas ou com imagens mais terrificantes que a literatura apocalíptica empregava à época e que inspirou a apocalíptica e o apocalipse cristão. Mas para compreender esse capítulo 8, tão turbulento e agitado, nós precisamos perceber o que veio antes, de maneira a compreender o que tem agora e olhar para frente, tendo bem claro que a intenção do autor é que o seu leitor se veja advertido a não abandonar a fé, por um lado, a intuir
a importância e a grandeza da fidelidade fidelidade à fé em tempos conturbados, como viviam eles outrora, como vivemos nós agora. Nós vivemos tempos muito difíceis da história da humanidade. Se somar tudo o que há de violência, de guerras, de fome, de pestes, de frustrações, de secas, de cataclismas de toda ordem, nós temos muitas imagens do Apocalipse retratadas hoje em outra linguagem. E parece que nem nos assustamos muito, porque estamos habituados. Mas o autor pretende que o leitor descubra nos fatos da história que ele vive as contradições que o mal gera e que a única esperança é confiar na força do Cordeiro. Lembram do Cordeiro? Cordeiro imolado, mas em pé. Aquele que foi morto está ressuscitado. Primeiro, retrocedamos por alguns capítulos. Nós estávamos no capítulo 5, e eu gostaria que você, William, folheasse. Lá no título que encontramos no início do capítulo 5, que não é parte do que escreveu o autor, mas os editores puseram um determinado título. Pode ler, por favor, William? No 5º não tem o título, tem no início do 4º. No início do 4º. É. Mas no 5º... Aqui na é uma continuidade, tá bem. Sem título, mas observemos. No capítulo 4, nos capítulos 4 e 5, e aqui eu quero me referir particularmente o 5º livro, o 5º capítulo que fala do livro Nas Mãos do Cordeiro. Livro, o plano de Deus para a humanidade. Lembram? Lembra, William? Beth, telespectador? Este livro foi dado, colocado nas mãos do Cordeiro, o vencedor. Então, tudo o que há dentro deste livro, por mais que se afigure terrificante, ameaçador, atemorizador, está nas mãos do Cordeiro. Já é vencedor. Só por ler assim, o leitor, só por ter presente que este livro e seus selos abertos, que retratam e revelam ou desvelam o que Deus projetou para a humanidade, por mais que sejam dramáticas aquelas páginas do livro que contêm, são portadoras do plano de Deus para a salvação, tudo está nas mãos, o livro e o seu conteúdo, do Cordeiro vencedor. Estou aqui falando do capítulo 5. Nós queremos chegar ao 8º. Se recorda bem, temos o telespectador, o capítulo 6 e aqueles cavalos. O cavalo preto, o cavalo branco, com um ginete e com um arco. Um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo verde, cujos ginetes eram portadores, cavalo, animal de guerra, da violência, cujos ginetes a eles foram dados determinados poderes. Representam o poder romano e sua violência. Foi dado. Foi dado não significa que esta potência destruidora, os cavalos e o Império Romano têm por si mesmo. Pode lhe ser tirado tudo isso. E lhe será tirado. Aí nós chegamos ao capítulo 7. Aqueles 4 anjos que poderiam danificar
a terra, porque a terra é a presença das potências do mal no mundo. Então é preciso extirpar o mal da história. Os 4 anjos o fariam, mas um outro: não danifiquem a terra até que sejam assinalados aqueles que fazem parte dos eleitos. Lembram? A marca na fronte. Capítulo 7. Também ainda no capítulo 7, nós vamos concluir com uma grande e solene liturgia celestial. Bonita. Os anciãos, os 24 anciãos, os seres viventes, todos se curvam, toda a língua, tribo, nação, vai terminar numa liturgia solene. Como pode, em cada selo que abre, esse último, o sexto selo contém uma solene liturgia. Como podem vir outras notícias aterrorizantes então? São imagens pré-anunciadas para o leitor de como vai terminar o destino final da história. Mas até chegar lá no fim, é preciso atravessar os dias turbulentos do presente. E então vamos ver esses dias turbulentos no capítulo 8. Eu sei que eu me demorei aqui, mas é preciso que tenhamos uma certa cadência na explicação para que o excesso de informação não torne confusa a compreensão do texto e não prejudique. Agora estamos chegando ao capítulo 8. E aí é o 7º selo. O 7º selo é o último, começa ao ser aberto do livro, plano para a história da humanidade. E então vamos encontrar aí o início daqueles momentos mais difíceis. O início, tem mais do que o início. Mas estamos a iniciar aqueles momentos mais difíceis para o leitor e para o cristão do tempo do escrito. William, pode ler o versículo 1? Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Isto. Então agora foi aberto o 7º selo. Começam a desvelar-se, a sair para fora, os males da história e do mundo. E aqui nós vamos ver um conjunto de sinais e de imagens tomadas da tradição de Israel. Trombetas, 6 trombetas. O silêncio de meia hora aqui tem sua parte também. E o que significa? É uma questão controversa este silêncio de meia hora. Verdade. Mas na tradição profética, o silêncio é o silêncio solene que precede a vinda de Deus. Não é simplesmente um intervalo vazio. É que algo de muito grande está para se desencadear. Na hora da abertura do 7º selo. Sigamos, William. 2, versículo 2, a outra tela. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Deram-lhe 7 trombetas. A sessão das 7 trombetas é precedida aqui, ou melhor, a sessão das 7 trombetas é precedida pelas orações dos santos que estão diante de Deus, e eles, anjos,
Os 7 anjos que estão diante de Deus, eles receberam 7 trombetas. O que é a trombeta? Trombeta é um instrumento bíblico que no Antigo Testamento anuncia ou um iminente combate, preparem-se, ou anuncia uma grande notícia, venham aqui a receber, ouvir, tomar conhecimento da grande notícia, ou então, daí jubileu, jubal, é um tipo de trombeta, ou então um convite a uma festa de louvor. É sempre o anúncio de algo de grande importância. A primeira trombeta, a segunda são as 7. 7 anjos. De quem está falando esses anjos que estão diante de Deus? Na tradição do judaísmo havia um grupo de anjos, anjo mensageiro, servo dos desígnios de Deus. Faz aquilo que Deus lhe delega que faça. Pois bem, havia 7 anjos que estavam permanentemente diante de Deus. Eram os chamados anjos da presença. Algo, então, de muito relevante para os desígnios de Deus está para se desencadear. Vamos ver o que temos aí no versículo seguinte, o que vai começar então. Outro anjo veio postar-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro, deram-lhe grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Nossa, está confuso, não é? Tá. É um texto longo. Esse aqui vai requerer explicações mais cuidadosas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar. Bom, aqui parece que sua atuação e sua intervenção confere à cena os 7, temos um outro anjo com uma missão especial. Qual será esta? Se os outros anunciam grandes acontecimentos, as trombetas, estes não se realizam senão sem um quadro de culto e oração. Vamos tentar ver o que pretende dizer esse anjo solitário que apareceu agora. A gente vê isso depois. Agora é intervalo. Nós vamos para o intervalo. Quero lembrar e quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Voltamos já. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Nossa saudação para a Paula, que nos acompanha pelo canal 16 em Curitiba, o André nos acompanhando pelo canal 27 Fortaleza, a Joana nos acompanhando pelo canal aberto em Juiz de Fora, Minas Gerais, a Amanda São Paulo nos acompanhando pelo aplicativo e a Carla nos acompanhando de Maringá pelo canal aberto. E muitos outros nos acompanhando de muitos pontos e muitos lugares. Qualquer tempo, ponto e lugar é lugar para conhecer a palavra. Eu estava a falar aqui do capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 1. Silêncio de meia hora. Precede a algum grande acontecimento que Deus vai fazer desencadear. 8, 2. Queira retornar ao versículo 2, por favor. 7 anjos que estão diante de Deus. Eles, anjos, receberam 7 trombetas. Trombeta. Pu, 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 pu. É um convite. Quem ouve sabe que é uma mensagem que está chegando. Nos ambientes do exército, por exemplo, polícia militar, determinados sons, soados e ressoados pelas trombetas, convocam os que conhecem aquela linguagem a uma atitude de sentido, de posição, de descanso, de atenção. Há uma ordem que está chegando, uma mensagem que foi dada. Estes anjos que estão diante de Deus, no mundo daquela época imaginava-se que havia 7 anjos que tinham uma posição privilegiada, contato direto e imediato com Deus. Recebiam as mensagens e os desígnios de Deus mais imediatamente. 8, versículo 3, agora. Um outro anjo, distinto daqueles 7, veio postar-se junto do altar, com um turíbulo de ouro. Sabe o que é turíbulo, William? Sim, que é usado nas celebrações, principalmente mais solenes, né? Nas celebrações mais solenes, põe-se incenso diante do Santíssimo, diante do Evangelho. Aquela fumaça sobe, é usado desde os tempos bíblicos mais antigos como expressão orante de louvor e de adoração a Deus. A fumaça sobe, a do turíbulo, como a fumaça do holocausto do cordeiro ou dos animais que eram oferecidos. Ela sobe e vai até Deus, e Deus recebe aquela oferta assim. Pois bem, um turíbulo de ouro, preciosidade e solenidade. Você pode ler o versículo 3, William, não daqui, daí da Bíblia. Outro anjo veio postar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, eu estou repetindo, parece que não saio do lugar. Estamos diante de umas frases e versículos mais complexos do livro. Então, vamos devagar. As trombetas anunciam acontecimentos, mas estes acontecimentos, que as trombetas, versículo 2, retrocedam, por favor, que as trombetas vão anunciar, estes acontecimentos, vamos ao versículo 3, eles só vão acontecer depois das orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Isto é, por mais dramáticas que sejam
dramáticos que sejam os acontecimentos que o leitor vai encontrar aí no Apocalipse, nesse capítulo, tudo isso é antes precedido pelas orações de todos os santos que foram acolhidas no altar de ouro que está diante do trono. Ou seja, o que pretende? Também para você explicar a próxima vez que eu perguntar. Quando o leitor se deparar com aquelas páginas amedrontadoras, antes disso ele leu que as orações dos santos foram acolhidas. Então não se assuste se você for um cristão fiel, porque a sua oração chegou aos ouvidos de Deus mediante aquele turíbulo, incenso e aquele culto. Se os acontecimentos serão dramáticos, saiba, sua oração foi ouvida já antes que os acontecimentos se desencadeassem. Entendeu, filhão? Filha, entendeu? A menina dos cabelos apocalípticos. Então vamos um pouquinho mais. Observemos. Grande quantidade de incenso no templo de Jerusalém. Havia 2 altares, um para os holocaustos e outro o altar dos perfumes, que recebia incenso. No tempo do Apocalipse, no final do ano 100, o templo de Jerusalém tinha sido destruído e o altar dos holocaustos também. Ficou, então, já não havendo em outros lugares, na Ásia Menor, algo como o que havia em Jerusalém, ficou só o altar dos perfumes. E aí ficou só o culto, sem os sacrifícios, ficou só o incenso. E tudo isso recebeu um sentido espiritualizado. Agora não se oferecem holocaustos, mas oferecem-se orações dos santos. E por pior que sejam os acontecimentos que serão desencadeados pelas trombetas quando soadas, tudo isso foi antes precedido pela oração dos santos, que chegou ao altar e foi acolhido. Esse capítulo, versículo 3, tão confuso e difícil, na realidade está a dizer isso. Vamos ler páginas dramáticas, mas saibam, o futuro, por dramático que se apresente, as orações dos santos já chegaram antes do drama e da tragédia. Se começou bem antes, vai terminar bem depois. E os cataclismas que vierem em cada trombeta soada são um sinal da magnitude do mal no mundo. E esse mal do mundo e da história precisa que aflore, venha para fora para ser extirpado. É como uma obturação de dente. Você gosta? Não. Que desconforto. Demais. Que drama. E vai ter que até cavar um pouco mais. Mas depois você terá o dente curadíssimo. Até lá, atravesse o desconforto e dá um sorriso para o dentista e não deixe de pagar. Aperte a cadeira tudo lá drama. e aguenta firme. Isto. Tomo este exemplo. Eu sei que é exemplo plástico, mas é para ilustrar. Vamos ao versículo seguinte. William. E da mão do anjo, a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. Olha o destaque desse versículo. Tinha o turíbulo, a fumaça do incenso, símbolo de adoração, junto com a fumaça com incenso, e da mão do anjo a fumaça com incenso, com as orações dos santos, subiu até Deus. A tradução subiu diante de Deus não é a mais feliz, mas é essa a tradução que temos. De qualquer maneira, subiu até Deus. A fumaça com incenso e as orações dos santos. Só o incenso seria apenas cerimônia.
Mas assim como é espontâneo para a fumaça ir para cima, tão espontâneo quanto a fumaça ir para cima é também o acolhimento das orações dos santos por parte de Deus. Isto é, teremos turbilhões pela frente, mas as orações já chegaram antes. Quase que prepara o leitor para antecipar-se aos dias trágicos e antecipando-se como orante, ele se predispõe a não perder a paz quando tudo se afigura violência. E olhe, em tempos tão polarizados, como se briga por pouca coisa. Questões insignificantes se tornam motivos para grandes conflitos. De todo tipo. É no esporte, é no futebol, é na temática política. São brigas dentro de casa por motivos estúpidos até, grandes embates. Parece que tornamo-nos incapazes de afrontar com tranquilidade a diferença. Por quê? Porque talvez estejam faltando as orações da nossa parte. E a oração, quem ora, interpreta pessoas e situações com os critérios e com a lógica de Deus. Quando não se interpretam pessoas e situações com a lógica de Deus, até pequenas diferenças se tornam grandes contrastes. Aqui o autor do Apocalipse pretende preparar o seu leitor. E daí, o versículo 5 então. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu-o com fogo do altar e atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Ixi, começou aqui. Agora o caldo começa a entornar. Ou não? Vamos ver? A oração sobe como incenso até Deus, já falei. Um Deus amigo que recebe a oração dos sofredores. Eu tinha acabado de falar. Mas a oração do orante também suscita juízo. Suscita o juízo contra os fautores do mal no mundo. Trovões, clamores, relâmpagos, terremoto. O anjo tomou depois do turíbulo, encheu-o com fogo do altar e atirou-o à terra. Qual é o sentido de pegar fogo do altar com a fumaça que sobe para Deus? Pega aquilo e atira. Não é lançar uma condenação. Não é infernizar a vida do mundo. Desde o Antigo Testamento, a voz de Deus é como um trovão. Lembram nos Salmos? Poderoso, onipotente. E ninguém manda o trovão calar a boca. E ele pode amedrontar. Tão magno e forte que é. Clamores. O mesmo se pode falar dos relâmpagos. Alguém o freia e atravessa os céus de um ponto ao outro sem qualquer disciplina que o ordene. Descargas elétricas, ruídos e luzes. Imagens usadas para retratar simbolicamente, metaforicamente, a potência de Deus. Terremoto. Quem é capaz de pôr a terra a tremer? Estamos naquele tempo. Hoje a gente sabe que é a junção e a acomodação de placas tectônicas, viu? Tectônicas. Mas naquele tempo não sabiam nada disso. Um terremoto,
o que Deus está querendo dizer, porque é a linguagem de Deus. Mas aqui, o anjo pegar do altar e atirar para a terra, não necessariamente está a destruir. Não, quer dizer, vocês que habitam na terra, tenham consciência da grandeza e do poder daquele que ouviu a oração dos santos. Faço-me compreender, William? Betty? Ei, telespectador, parece complexo, e não deixa de ser, mas por isso hoje eu estou caminhando com mais vagar. Não se trata aqui de lançar desgraças. Deus não faz isso. Ele pode advertir, também mediante adversidades dramáticas, mas não é que Ele queira destruir de fúrias, de indignações ou de rompantes de ira. Vamos devagar. O anjo lá do altar jogou-a, lançou-a à terra. Não é atirar, como se atirasse com fúria para destruir. Não. A melhor tradução seria lançar. Mas vamos lá. Versículo 7. 6, né? 6. Eu queria ver se você estava atento. Parabéns. Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se prepararam então para tocar. Opa. Versículo 5, por favor. Encheu-o com fogo do altar e atirou ou lançou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Atenção! Fiquem atentos ao que vai se desencadear a partir de agora. O autor pretende que o leitor verifique isso. Fique atento e pretende que o leitor perceba e interprete isso. E agora sim o versículo 6, então. Os 7 anjos munidos com as 7 trombetas se prepararam então para tocar. As trombetas estão postas para soar. Ou seja, o acolhimento da oração dos santos acelerou o desencadeamento da eliminação, da superação do mal na história. As orações foram acolhidas. Quem está no trono acolheu. Vem a ordem dos anjos para que soem as trombetas. Faça vir para fora todo o mal que tem no mundo. Estamos começando, é apenas o início. É preciso extirpar este mal. Vamos lá. Outro versículo. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. 1/3 parte da terra se queimou, 1/3 das árvores se queimou, e toda a vegetação verde se queimou. Caramba, William. O que você pensaria se 1/3 parte da terra se queimasse? Se 1/3 parte das árvores se queimasse, Betty? E se queimasse toda a geração, a vegetação verde, se tudo isso se queimasse, o que você diria? Não esqueçam, a trombeta soou. Mas antes da trombeta soar, a oração foi ouvida. Lembram as pragas do Egito. Granizo faz lembrar as pragas do Egito. Para os filhos de Israel, porém, o tempo do êxodo foi um tempo de salvação, não é? Ou foi um tempo de desgraça? Para o faraó, foi um tempo de derrotas e fracassos.
para o povo libertado, foi um tempo de salvação. Ei, telespectador, tenha em sua mente isso. Não é o livro do Apocalipse e agora esses versículos difíceis uma recordação de um futuro que vai ser assim para a humanidade, tragédias e desgraças uma após outra. Tem 7 trombetas e o caldo aqui vai entornar. Mas não é isso que o autor quer que o leitor compreenda. Quer que se recorde lá do Egito. Quem se mantiver fiel, atravessa inclusive o mar. Quem fizer da vida uma escolha de infidelidade, vai tropeçar em si mesmo e na própria história. Então não é preciso ter nenhum temor do futuro, aqueles que se mantiverem ligados a Jesus Cristo, ao Cordeiro. O primeiro anjo tocou, a primeira trombeta. Caiu sobre a terra granizo, fogo, misturados com sangue. Você pode ler Êxodo capítulo 9, versículos 24 e 25, William, por favor. Quebram todas as árvores. Tudo mais, isto Êxodo está a 9. apontar. 9, 24 e 25. Essa desordem que causa na natureza, com toda essa destruição pelo fogo e pelo sangue, no meio das águas, está a apontar o quanto a natureza se desorienta e se desfigura e se torna contraditória quando Deus é ignorado. Nada tão atual, não é, filha? Só que a linguagem atemoriza, apavora, mas é muito realista. Leia, por favor, Êxodo 24 e 25, Êxodo capítulo 9, versículo 24 e 25, meninão. Havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras. Chuva de pedra e fogo misturado com chuva de pedra. Parece que está cheio de afã para falar aí, que nem cuida muito da ordem do que narra. Segue. Havia chuva de pedras e fogo misturado com pedras. Era tão forte que nunca houve igual em toda a terra do Egito. Quando o faraó quer se contrapor a Deus, a própria terra do faraó, o Egito, cai em desgraça. O evangelista, o autor, pretende que o leitor perceba, e o Império Romano está a fazer isso. A natureza está toda ela dilacerada pelas afrontas que a humanidade faz a Deus ou aos seus seguidores. É isso que o autor do Apocalipse quer deixar bem explícito para o leitor. As desgraças da história, elas retratam atitudes humanas destruidoras. E o Império Romano fazia assim com os cristãos do final do primeiro século. E o autor usou a linguagem apocalíptica, muito aplicada nos círculos do judaísmo da época, serviu-se daquele dialeto, digamos assim, para retratar a situação que se apresentava. A gente segue depois, tem intervalo. Nós vamos para o intervalo. Eu quero lembrar você, mês de junho, nós estamos na terceira etapa de expansão da rede Evangelizar Arte e Comunicação. Então faça a sua contribuição extra e nos ajude a manter essa rede no ar, evangelizar e chegar em mais lugares. Voltamos já. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora!
Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação agora para Débora, do Rio de Janeiro, Francisco de Palmas, Tocantins, nos acompanhando pelo canal aberto 17.1. Um abraço também para o Tiago, nos acompanhando em Belém do Pará. A Magda, de Governador Valadares, nos acompanhando pelo canal aberto. E a Fernanda, de Criciúma, Santa Catarina. Eu gostaria, querido telespectador, telespectadora, de retomar o versículo 7 para darmos o salto. Já para o 8, você poderia, William, ler novamente? Sim. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. Uma terça parte da terra se queimou. Um terço das árvores se queimou e toda a vegetação verde se queimou. Um terço se queimou das árvores da vegetação verde, toda a vegetação verde, um terço, terça parte da terra. Um terço aponta para o caráter limitado desta primeira ressonância das cornetas. Esta primeira ressonância das trombetas, melhor. Um terço tem um caráter limitado, de advertência. Pode piorar. Não porque Deus quer destruir. Lá no Egito, no Êxodo, Senhor Faraó, deixa o meu povo partir, e nada acontecerá. Faraó quis afrontar o poder de Deus. Derrotou-se. Na mente do autor, a memória do Êxodo como modelo está muito presente, e do leitor também. Quando vai fazer soar trombetas, e alguns desencadeamentos dramáticos se seguem, é para que o leitor de qualquer tempo perceba. Despertemos para uma situação de graça que pode se desencadear, ou então de destruição, se não houver mudança. Mas quem quer viver a fidelidade não precisa ter medo. Porém, quem ignora Deus e quer afrontá-lo, não é que Deus desgraça a vida dos outros. Os que querem afrontá-lo derrotam-se. São eles que se derrotam. Vamos ao versículo 8. E o segundo anjo tocou. Então, cada trombeta destas vem como desdobramento alguma realidade de forte advertência. E a cada trombeta vai alargando um pouco mais o espaço da atuação destruidora do mal que agora os desígnios de Deus vão fazer aflorar, emergir para serem extirpados. A terra é lugar para aqueles que viverem a fidelidade. Então vamos pôr em ordem a terra, a história, a humanidade. Que controle-se. Não precisa apressar a segunda trombeta. O caldo vai entornar. Então vamos devagar. Ou seja, mas é preciso que tudo isso venha para fora, venha a lume e seja extirpado. Agora vai. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. Um instantinho só. Olha a imaginação. Uma grande montanha em chamas foi lançada no mar. Se eu visse uma coisa dessas, eu tremeria até na medula óssea. Você não sei, você, William? Ah, não, vai nessa. São imagens da linguagem apocalíptica para indicar a magnitude do mal atuante na história.
Vamos lá, William. Recomece. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Sabe que uma montanha incandescente foi lançada no mar? No ano 79, o vulcão Vesúvio, lá no sul da Itália, teve uma erupção gigantesca. E as margens, na região litorânea, foram muitas lavas. Muito magma incandescente foi para o mar. Houve autores, intérpretes, estudiosos que imaginaram que o autor estaria a se referir a este evento. Não parece. Aqui era usual. A montanha incandescente fazia parte da cultura apocalíptica circulante naquela época. Eu falei que não temos só o apocalipse cristão. Muito mais os apocalipses judaicos. E esta imagem era circulante. Mas o que interessa? Se antes era a terra e rios, que estavam profundamente marcados pela desordem do mal no mundo, agora é o mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Uma montanha incandescente que transformou em sangue uma terça parte do mar. Imagens usuais naquele tempo para retratar quão grande era a presença do mal no mundo criado. Para nós apavora, para aquela época era usual. De qualquer maneira, o mal no mundo é imenso. E os cristãos estão aí neste lugar. Não se assustariam? O autor quer dizer, mantenham-se perseverantes, agora vamos fazer vir para fora tudo, para vencer tudo isso. Porque o mundo criado é o lugar para aqueles que se deixam salvar. Não temam. Vamos ao versículo 9. Pereceu um terço das criaturas que viviam no mar, e um terço dos navios foi destruído. Voltemos no versículo anterior, por favor. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Este abrasamento, vez por outra é usado como expressão punitiva. Qual é a diferença entre castigo e punição? Punição é fazer você sofrer para perceber a grandeza do mal que você praticou. Castigo é aplicar algum tipo de mortificação para que você se corrija daquele mal. Aqui, aprenda. Aqui, corrija-se. Dá para diferenciar? Consegue diferenciar? Voltemos aqui. A linguagem do fogo incandescente tinha um sentido punitivo. Tome consciência do mal que está praticando. Não é, querido telespectador, intenção furiosa de Deus que, num rompante de iracúndia, decidiu mandar tudo para o inferno. Não é isso. A intenção é vencer o mal da história para que nela vivam aqueles que forem fiéis a Jesus Cristo. Então, leitor, seja fiel ao Senhor e vai você participar da vitória do Cordeiro. Toma aqui como paradigma o Êxodo e aquelas pragas. Senhor Faraó, não queira enfrentar Deus. Ele quis, tropeçou em si mesmo. Sigamos. Agora sim ao versículo 9.
pereceu, um terço das criaturas que viviam no mar e um terço dos navios foi destruído. Olhe, no livro do Êxodo, os peixes morrem, como aqui. Todas as criaturas que viviam no mar. A natureza sofre com a maldade da humanidade. Aqui morrem os peixes. Não é de hoje que a gente vê, vez por outra, né? Peixes mortos em muitos lugares, por força de agressões originadas de muitos motivos. Não quero discutir se o progresso é ou não necessário, mas dá para proteger tudo isso que hoje... É só olhar Brumadinho, né? Acaso aquilo era inevitável? Ou alguma outra verdade, ou falsa verdade se impôs, e quanta morte, quanto sofrimento e quantas lágrimas. Um exemplo, mas pereceu um terço das criaturas que viviam no mar e um terço dos navios foi destruído. Navios. Que tem o navio aí? O navio é portador do grande mercado da época, e mediante o mercado também se exploravam pessoas. Lembram do cavalo preto? Uma medida de trigo, não é? Por um denário. Uma medida de trigo não nutria a medida. Àquela época, nenhuma pessoa por dia trabalhava um dia inteiro para ter até o insuficiente. E isso é parte das ações simbolicamente expressas pelo cavalo negro que traz a morte. Os navios também estavam sob o domínio de grandes mercadores, que dominavam o Império Romano. Quantos portos e quanto comércio! Não porque há trocas e mercadorias, porque se explora e se destroem as relações. Um terço dos navios tem um caráter de advertência. Há mais 2 terços aí. Não queiram enfrentar a potência de Deus. Não é querer devastar o mundo criado. É mostrar para onde irá se Deus for ignorado. Mas os cristãos, saibam, o livro da história está nas mãos do Cordeiro. Vamos um pouco mais. E o terceiro anjo tocou. Cada vez que o anjo toca, alguma coisa de amedrontador parece que vai sair do bolso do colete. Não esqueça, leitor, a história está nas mãos do Cordeiro. Mas tudo isso que está na visão daquele vidente está a mostrar que tanta maldade será resgatada para fora, deixará o seu esconderijo e será extirpada. Então vamos ver essa maldade como anda. E aqui estamos no começo. Vai lá. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. Gente, cair do céu uma estrela. Já imaginaram? Os meteoritos que hoje existem, eles existiam também naquele tempo. Mas eles não sabiam dizer que era meteorito. Pode ver que esse tipo de palavra nunca se encontra, esse meteoro. No vocabulário antigo não se encontra. No vocabulário da época. Mas o autor aqui não pretende mencionar o meteorito em si mesmo. Pode até ser que o fenômeno desses meteoritos o tenha inspirado. Mas aqui trata-se de um sinal extraordinário. Também estamos na terceira trombeta apenas.
que há uma grande desordem no mundo natural. São 7 trombetas. 7 no Apocalipse não tem sentido apenas matemático, aritmético. 5, 6, 7. 3, estamos na terceira. Para nós é a terceira. Para a cultura da época e para a numerologia judaica, não era 3, 1, 2, 3. Pode ter sido muitos. Mas aqui temos a terceira trombeta. Uma grande estrela ardendo com uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. Ou seja, após a terra e o mar, é a água dos rios e as fontes que são atingidas, que é atingida. Aqui o cataclisma se limita a 1/3 das águas. Mas não temos problemas hoje com a água. Falta chuva, ou chove demais, tempestades, quantas desordens climáticas. Naquela época, se vislumbrava dessa maneira. Estas desordens climáticas são construção originada, são efeitos de uma maneira tresloucada de interpretar recursos, dons e as gratuidades da natureza. Mas também se exploram pessoas e se causam desgraças a pessoas. O Apocalipse falava, na linguagem do seu tempo, de problemas que persistem ainda hoje e que se aguçaram e se agravaram. É o mal no mundo que está a destruir as criaturas criadas para que, na história, a humanidade vivesse. Caiu sobre a terra, terras, árvores, mar, fontes e rios. Que tem no outro, vamos lá. Versículo 11. O nome da estrela é Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água, que se tornou amarga. Aqui, eu, ao escrever, escrevi abismo. E nem me dei conta. E até pus aqui, olha a minha distração. Errei, telespectador, é absinto. No abismo, leia absinto. O nome da estrela é Absinto. Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto. E muitos homens morreram por causa da água que se tornou tão amarga. Absinto. O absinto é um tipo de vegetação que produz um suco muito amargo. Tomar um copo de absinto é tomar alguma coisa muito, muito amarga. Ofereceram-me lá no sudoeste do Paraná uma bebida que chamavam derrete pecados. Meu Deus. Punham as mais amargas das bebidas num copo de cachaça, meio copo, e deixavam uns 30 dias lá. Quando tomava aquilo, até os pecados se derretiam. Absinto. Mas na cultura da época, associou-se absinto com veneno. Hoje, se a gente procurar no dicionário absinto, vai encontrar veneno. Mas os homens morreram por causa da água que se tornou amarga. Agora é a água que a humanidade bebe. Sem água, a pessoa morre. Se toma, bebe, ingere água envenenada, a morte se estabelece. Eis o mundo criado, o que pode se tornar e o mal que pode causar quando Deus é ignorado. O autor pretende que o seu leitor perceba e se deixe ensinar pela advertência. Muitos homens morreram
por causa da água que se tornou amarga. A terça parte da água. Não é de hoje, né? Não é apenas aquela época. Olha a imagem atualizada da qual o Apocalipse é portador. Tudo o que se faz de mal no mundo criado se volta contra o homem. E isso acontece quando Deus é ignorado. Mas o autor, àquela época, não pensava nos tempos de hoje. Ele usava essa linguagem para advertir aos cristãos daquele tempo, mediante metáforas de toda ordem: mantenham-se perseverantes, mas o mal criado na humanidade e na história é muito grande. Porém, leitor, o livro está nas mãos do Cordeiro imolado que está em pé. Cristão, mantenha-se fiel ao Senhor e ao Cordeiro e aos seus desígnios, porque ele será o vencedor. Vamos ao versículo 12, por favor. E o quarto anjo tocou. Um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas foram atingidos, de modo que a terça parte deles se ofuscou. Nossa! Ou seja, agora não é apenas a terra, o mar, as árvores, os peixes, os navios. Agora foi lá para o sol, para as estrelas, para a lua. É a linguagem espacial. Estamos no quarto selo, né? Não no quarto selo, na quarta trombeta. Quarta trombeta. Tem 7 ainda. Eis, pois, que senão quando o caldo entornou. Mas está se estendendo. Ou seja, são anúncios de que o dia de Yahvé, o dia de Deus, está se avizinhando. O dia do juiz, que vai julgar. Quem não deve não teme, é isso que se fala, né? Não precisa temer. Deus não é furioso com quem quis ser fiel. Ele não é furioso nem com os infiéis, mas eles vão. Aqui usa a linguagem empregada naquele tempo, mas os evangelhos mostram que Deus não se predispõe à punição. Sua linguagem é preferencialmente misericordiosa, mas quem o ignorar vai apanhar de si próprio. Agora é a lua, as estrelas, o sol que também são atingidos. Começa como num círculo que vai se alargando mais e mais, e o giro vai abrangendo a extensão do mundo criado. Tamanho é o alcance do mal do mundo construído na história. E aí o versículo 13, por favor. Então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam a terra por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão por já chegar. foram 4. Tem mais 3. William, aguente firme, seja fiel, que até a próxima vez nós vamos ver os outros ais, mas não se atemorizem, porque o Senhor quer a comunhão com aqueles que lhe forem fiéis. Fiel não é quem não erra, é quem ama o Senhor. Se tropeçar, ele abraça novamente, porque quer sempre perdoar. A salvação para estes. Não tema, querido telespectador, vamos continuar. O Apocalipse será uma grande vitória de Deus. Estamos chegando ao final. Segure aí na cadeira e aguarde o toque das próximas trombetas. Evangelizar é preciso.